A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz, na Rádio Clube FM 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br, é o aplicativo da nossa emissora que vocês podem baixar nos celulares através do Play Store. Ou ouça-nos pelo YouTube, o canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos amigos. Nosso desejo que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações e em nossos lares. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o período infantil. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor e Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de dar o seu evangelho de amor, de paz, de luz, que nos incentiva, Senhor, a nossa caminhada aqui na terra, passando por provações necessárias para o nosso aprimoramento, também com as benesses do Pai, de acordo com os nossos merecimentos. Portanto, Senhor, mais uma vez, agradecemos-te por estar sempre conosco, de braços abertos a auxiliar-nos, principalmente nos momentos difíceis. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o período infantil. A vida é um campo divino, onde a infância é a germinação da humanidade. A mensagem deixada por Meimei. Em nossa jornada evolutiva, estamos submetidos a uma lei essencial para o progresso espiritual. Essa lei chama-se reencarnação. Lembrando que a reencarnação não foi criada pela doutrina espírita. Ela está no mundo desde que o mundo é mundo e é uma lei divina. Ela é a volta do espírito a um corpo, com o esquecimento das experiências passadas, sendo o corpo frágil e delicado na forma infantil. Aí se caracteriza o primeiro período da vida humana, a infância. Período que vai aproximadamente até os 7 anos. Fase da inocência, da candura, da simplicidade, da fragilidade. É a fase de alegria, esperança, beleza, movimento. Então, até que se completa os 7 anos, a criança ainda não completou o círculo reencarnatório, porque ela ainda está ligada, em muitos casos, às vivências passadas. Só a partir dos 7 anos que ela começa realmente o período reencarnatório. Premissa que nunca devemos esquecer: o espírito possui as experiências milenares, retornando às lides terrenas para prosseguir em seu esforço evolutivo.
iniciamos de onde nós paramos, né? Allan Kardec já indagara aos espíritos quanto ao espírito que anima o corpo de uma criança ser tão desenvolvido quanto o de um adulto. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Quantos casos nós observamos, né, de filhos praticamente um gênio, enquanto seus pais eram iletrados. A pessoa se destaca com facilidade. Por quê? São experiências que ele já tinha vivenciado em outros tempos. Está tudo armazenado na nossa memória astral. Muitos perguntam o motivo do esquecimento temporário quando em nova encarnação. Por que também, né? Ainda bem que esquecemos. Basicamente, 2 processos ocasionam este esquecimento. O primeiro relaciona-se à adaptação do espírito ao novo corpo. Emmanuel lembra-nos que, ao reencarnarmos, recebemos um novo corpo dotado de implementos cerebrais novos. Neste processo, ajustamos o espírito em altíssimas vibrações ao corpo denso de carne, baixo padrão vibracional. Haverá o adormecimento da memória, entrando o espírito em um estado de sono profundo, no qual aguarda o recolhimento ao ventre materno. Em reforço a esse fenômeno, ocorre restringimento do corpo espiritual, quando na ligação do espírito ao corpo, onde se inicia o comando do espírito sobre o corpo físico na formação. Este sono diminuirá de intensidade, mas continuará até a infância. Exceção feita aos espíritos de grande capacidade mental, que dormem somente durante a vida fetal. É completa o mensageiro espiritual. Em ambos os casos, há prostração psíquica. Nos primeiros 100 anos de terra, a instrumentação fisiológica de encarnados, tempo em que lhes reaviva as experiências terrestres. Destaque nosso. Este fenômeno também denominado de hipnose terapêutica. O espírito reencarna e ele vai lentamente esquecendo as suas memórias passadas enquanto está ali, como feto, né? Ele tem um adormecimento das suas lembranças para reencarnar em novo templo, né? Que é o novo corpo de carne, com as suas limitações, mas depois ele pode recordar, recobrar já experiências vivenciadas. À medida que a criança cresce, com consequência do desenvolvimento do corpo físico, essa perturbação vai se dissipando gradualmente, libertando os instintos, as tendências, revelando paulatinamente o caráter do espírito. O segundo processo relaciona-se com o efeito moral, que é o esquecimento temporário. Quão desastroso seria para a presente encarnação se todos nós pudéssemos recordar-nos de todos os fatos das últimas existências terrenas, reacender ódios, fugir à convivência com devedores, credores, repetir equívocos, escravizar-se a paixões e muitas outras situações perturbadoras. Graças ao bom Deus, nós temos esquecimento do passado. Imagina, senhoras e senhores, se lembrássemos de tudo. Meu Deus! Às vezes, adversários do ontem, debaixo do mesmo teto, reencarnado para uma lei de reaproximação, de amor, você recordar detalhes de tudo que aconteceu. Ora, imagina a mãe que embala no seio o corpo do filho amado e lembrar que ele foi um algoz dela no passado. Será que ela teria por ele o mesmo amor? Temos que pensar muito nisso. Então, há uma necessidade do esquecimento temporário. Mas, para os pais, o fator mais importante no aspecto da infância são a flexibilidade, a ingenuidade e a dependência que os filhos trazem em relação a eles, criando um acesso fundamental por parte dos genitores ao coração desse espírito, colocando em suas mãos pela sabedoria e providência divinas. Allan Kardec analisa a ingenuidade infantil. A criancinha, não havendo podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Verificamos então a finalidade da ingenuidade, cativar a indulgência dos pais, despertando o instinto de proteção e ternura, conquistando-lhe um amparo, pois a fragilidade dos filhos requer atenções e cuidados. A criança é para os pais uma verdadeira caixa de surpresa, onde por trás da aparente fragilidade se escondem desejos, gostos, emoções,
defeitos, virtudes, vícios, amplos conhecimentos, sentimento desequilibrado, experiências e hábitos diversos. Isto, porém, permanece guardado, mantendo inacessíveis as lembranças, surgindo ao longo dos dias em forma de tendências e qualidades. Então, observemos tudo isso, porque nós trazemos ao renascer todas essas experiências que ficam às vezes adormecidas e começam a despertar aos poucos. Desvendamos assim a principal finalidade da infância para o espírito, que é, acima de tudo, a educação. Temos que forjar nos filhos valores morais desde cedo. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. E a isso, então, levava à eliminação de matéria mental negativa, e essa matéria mental negativa produzida pelo mau humor, pela cólera, pela intemperança, acabava por levar a alterações do corpo espiritual que iriam repercutir certamente nas células físicas. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, a maneira de nós nos comportarmos na nossa existência, nós perdemos a calma com facilidade. Se nós nos desentendemos com facilidade, discutirmos, agirmos com muito mau humor, desrespeitando as criaturas, causando situações assim grosseiras e desagradáveis, deseducadas, essas vibrações criadas nesse tipo de relacionamento dão um impacto muito forte para o nosso corpo espiritual, que vai certamente se refletir nas células do corpo físico. Depois de longa pausa em que me examinava atenciosamente, continuou: já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singulares apontamentos invadiram meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo físico possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho e não se consumou. Todo o aparelho digestivo foi afetado às custas de excesso de alimentação, de bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. A sífilis devorou-lhe energias essenciais e, como vê, o suicídio é incontestável. O médico terminou toda a narrativa chegando à conclusão do suicídio. Meditei, agora André Luiz pensando, meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas na vida humana, e consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Quer dizer, aquela conduta dissimulada que a gente adota, mas no fundo às vezes nós estamos agindo mal, agindo de maneira indevida, mas tentamos disfarçar perante a sociedade. Mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, Aliás, não deveria supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos segundo os conceitos da criminologia. E todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Então, ele não dava muita importância a certas situações de atritos, de desentendimentos, de reações um pouco rudes com as pessoas, de tratar, às vezes, em níveis de discussões desrespeitosas, inadequadas, de estar mal-humorado com certa frequência. Isso ele não valorizava muito isso, não. Ele entendia que isso não era nada demais. O que era sério é aquilo que era considerado pela justiça humana como crime. E ele não, ele entendia que nunca tivesse feito nada de errado, não.
Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, ele aqui fazendo uma brincadeira em relação ao inferno, né? Encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Coitado, ele, diante de todas aquelas avaliações médicas, de todas aquelas explicações, ele fez uma autoavaliação, um autojuízo das suas principais ações na sua existência, das vezes que ele perdeu a calma, das vezes que ele discutiu, das vezes que distratou alguém. Isso tudo gera no outro, que está ouvindo uma coisa indesejável, gera uma reação negativa. Então o outro irmão vai emitir para nós vibrações negativas. Essas vibrações, nós podemos assimilá-las em nosso organismo, porque somos nós os causadores daquele distúrbio temporário ali, por exemplo, numa discussão, numa coisa desagradável. Então, no distratar alguém, e aquilo gera em retorno uma energia mental negativa, uma energia mental destrutiva, que vai levar a alterações, certamente, no médio e no longo prazo da vida da pessoa, né? Então, depois de avaliar tudo isso, ele se sentiu muito envergonhado, porque ele estava sendo tratado com toda atenção, com todo carinho. Ninguém discutiu com ele, ninguém acusou, não teve nenhum juiz rigoroso que determinou que ele sofresse essa ou aquela pena. Não aconteceu nada disso. As pessoas estavam cuidando dele bem fraternalmente, mas dizendo a verdade. E a verdade doía. Por isso que ele chorou de vergonha. Henrique de Luna falava com sobeja as razões, pensava André Luiz. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal seria terrena justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicídio. Perdera o ensejo precioso da experiência humana e não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Aí ele começou a sentir um sofrimento muito grande e até estava fazendo autoacusações, estava acusando a si próprio de que agora sim ele percebeu que agira mal nessa circunstância da vida e que, portanto, ele perdera uma oportunidade muito boa na sua existência. Então, essa autoanálise era dolorosa, ela faz a pessoa sofrer um pouco por conta das lembranças negativas que afloram no ser neste momento. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: meu filho, não te lamentes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão daqueles que te amam, dos planos mais altos, no caso a mãe dele. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente, né? O suicida inconsciente quer dizer o seguinte: o suicida consciente é aquele que realmente planeja tirar a vida, toma lá uma determinada providência, vai tomar um veneno, vai usar uma arma, qualquer coisa, ou pular de altura, mas ele toma a decisão consciente de tirar a vida. Isso é o suicida consciente. O outro não, ele não deseja, ele nem está pensando nada em relação à morte, ele não desejaria morrer, mas ele agiu
de tal forma na sua existência que ele acabou produzindo alterações no corpo espiritual, né? E se essas alterações repercutem no corpo físico, em quaisquer órgãos. Pode ser no intestino, no fígado, nos rins, no pâncreas, em qualquer outro órgão, nos pulmões, no coração, no cérebro, enfim. Órgãos vitais que são, de certa forma, alterados no seu funcionamento pelas energias negativas que se situam, que são aninhadas pela mente, que emite essas energias, passam pelo corpo espiritual, causam determinados distúrbios energéticos do corpo espiritual que repercutem nos órgãos físicos, causando patologias diversas que podem acontecer. Então, o suicídio inconsciente, ele age de forma em que ele vai reduzir o seu tempo de vida, de certa forma destruindo determinados órgãos do corpo e levando a doenças graves. Esse é o suicídio inconsciente. Ele não pensava em morrer, mas ele agiu de tal forma que ele prejudicou muito a sua saúde e destruiu, né, órgãos, e ele teve uma vida reduzida no tempo. Pois bem. E Clarence começou a consolá-lo, dizendo para ele não se preocupar, não, analisa com calma o que está acontecendo com você, acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve o problema. Quer dizer, não adianta ficar aflito, choroso, sofrendo, mas isso não vai resolver. Vamos ver daqui para adiante o que pode fazer de melhor para você enfrentar essa situação e vencer essa situação. Isso é mais importante, né? Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a tua alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Então, Clarence está sendo muito carinhoso com ele, diz, olha, não preocupa não, essas coisas vão resolver, vão melhorar, nós vamos continuar cuidando de você, vamos te indicar as melhores formas de você reagir positivamente a tudo isso, e você vai vencer isso. Nós também, por nossa vez, hoje, estamos numa posição espiritual melhor, mas no passado nós enfrentamos situações mais ou menos como você está enfrentando agora. Então, um espírito superior fala com ele com muito carinho e diz que, olha, nós também já enfrentamos situações, fica tranquilo que você vai vencer isso. Então, essa generosidade, né, que transbordava dessas palavras, fizeram que o André disse, ficasse mais calmo, mas ele mesmo assim mergulhou a cabeça no colo paternal de Clarence e ainda chorou um pouco mais. Coitado, era aquela luta dele, porque naquele primeiro momento ele teve essas informações. As informações, de certa forma, chocaram ele um pouco, mas isso era necessário. Ele tinha que saber da realidade que tinha acontecido com ele. E, de fato, ele era um suicídio inconsciente, ele não trabalhara conscientemente para tirar a vida, mas ele agira de forma a destruir, prejudicar determinados órgãos, e essas doenças agravaram de tal forma que levaram à desencarnação dele e antes do tempo. Nós sabemos que André Luiz desencarnou relativamente novo, né? Por volta aí dos seus 40 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos. Não temos uma referência exata, mas no livro Nosso Lar fala que ele exerceu a medicina por 15 anos. Ora, se ele formou com 25, mais 15 dá 40. Ele deve ter desencarnado por volta de 40, 45 anos no máximo. Ele exerceu a medicina por apenas 15 anos. E ele desencarnaram deixando ainda filha, 2 filhas e mais um filho. Uma delas era criança ainda, né? E os outros filhos muito jovens, a esposa jovem, então ele desencarnou com, né, uma idade relativamente... Quem sabe ele viveria, sei lá, 60 anos, 65 anos, 70, mas não. Ele desencarnou entre 40 e 45 anos. Isso está fazendo ele analisar agora em profundidade, daqui para diante, o que ele vai poder fazer de melhor. Tudo isso, esse capítulo, gente, é interessante, depois vocês possam relê-lo com mais calma em casa, que é o capítulo número 4, né, porque há uma série de informações ali que servem de lições para nós, na nossa vida cotidiana. São informações que podem orientar melhor a nossa conduta. Nós não devemos exasperar com ninguém, perder a paciência, discutir, porque nós estamos perdendo a razão numa discussão. Nós, sem querer, estamos agredindo aquela criatura com a qual nós estamos discutindo. Se percebemos que alguma situação na nossa vida começa a encaminhar numa direção negativa, imediatamente a gente para por ali, não leva aquela reação adiante,
evita a discussão, afasta-se do problema naquele momento difícil ali e, neste caso, a pessoa se reequilibra, se reharmoniza com facilidade e ela está fazendo um mecanismo de autoeducação, analisando os seus atos e impedindo que os seus atos evoluam para situações negativas, destruidoras. Ele pode cortar uma discussão logo no início, não, vamos parar por aqui, não vamos discutir não, vamos resolver isso de uma maneira melhor, vamos dar um tempo, não leva o assunto adiante, você não perde a paciência com ninguém. Você tratar as pessoas com humanidade, com senso de fraternidade, ou seja, tratar os outros da mesma maneira que desejaríamos que tratassem a nós. É o que Jesus recomendou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu trato o outro com fraternidade, com respeito, com educação, o outro, em contrapartida, ele vai reagir comigo no mesmo nível. Ele vai agir comigo de forma educada, de forma simpática, agradável. Então, isso é importante na nossa vida, no relacionamento, que nós evitemos situações de conflito. Fugindo do conflito, nós podemos encontrar caminhos melhores para resolver na paz e na harmonia os problemas que a vida se nos apresenta. Então, é isso que nós queríamos trazer para vocês. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma importante lição. Numa época em que um sorvete custava muito menos do que hoje, um menino de 10 anos entrou numa lanchonete e se sentou a uma mesa. Uma garçonete colocou um copo d'água na frente dele. "Quanto custa um sundae?" ele perguntou. 50 centavos, respondeu a garçonete. O menino puxou as moedas do bolso e começou a contá-las. "Bem, quanto custa o sorvete simples?" perguntou outra vez. A essa altura, mais pessoas estavam esperando por uma mesa. A garçonete foi se irritando. De maneira brusca respondeu: 35 centavos. O menino mais uma vez contou as moedas e disse: "Eu vou querer então o sorvete simples." Depressa, a moça trouxe o sorvete simples e a conta. Colocou na mesa e saiu. O menino acabou o sorvete, pagou a conta no caixa e saiu. Quando a garçonete voltou e começou a limpar a mesa, não pôde deixar de chorar. Ali, do lado do prato, havia 2 moedas de 5 centavos e 5 moedas de 1 centavo. Ou seja, o menino não pôde pedir o sundae porque ele queria que sobrasse a gorjeta da garçonete. Ser grato aos que nos servem é um dever, tanto quanto servir com alegria. Quem serve deve mostrar gratidão pela oportunidade do trabalho. Quem é servido deve demonstrar gratidão pelo serviço do outro de que necessita. Afinal, todos somos na Terra dependentes uns dos outros. Já imaginou em que se transformaria o panorama do mundo sem a contribuição de faxineiros, pedreiros, carpinteiros, jardineiros? O que seria do hospital com médicos, enfermeiras e gente especializada nos laboratórios se faltasse a faxina para garantir a limpeza? Como poderia garantir a qualidade dos seus pães e doces, o padeiro, sem o concurso do produtor que lhe entregasse a farinha de boa qualidade? De que valeria o trabalho muito bem pensado e estruturado de engenheiros e arquitetos se faltasse a preciosa mão de obra de serventes e carpinteiros? Em todo lugar, sempre dependemos uns dos outros. O que abre a loja e expõe a mercadoria necessita do cliente que observe, goste e compre. Clientes e vendedores, patrões e empregados, superiores e subordinados, necessitamos e muito uns dos outros. Não podemos sobreviver, muito menos viver uns sem os outros. Por isso, a melhor técnica é nos unir, dar as mãos, valorizarmos-nos uns aos outros e sermos gratos pela oportunidade de servir e receber serviços. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente precisamos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Sempre que nos sintamos no direito de reclamar, não façamos do nosso verbo um instrumento de agressão.
Por vezes, a pessoa mal-humorada, em seus contatos públicos, carrega um pesado fardo de inquietação e doença. Acostumemo-nos a pedir por favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas, lanchonetes e hotéis. Antes de serem empregados à disposição de clientes, são seres humanos que sentem alegria, dor, têm seus problemas e esperam compreensão dos demais seres humanos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou ao Senhor por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Graças também te dou por me dar sabedoria, coragem e livramentos. Graças te dou, Senhor, por me intuir bons pensamentos, por me fazer humilde e reconhecer meus próprios erros. Que eu possa estar sempre vigilante das investidas de espíritos inferiores e ter uma fé inquebrantável em Ti, Senhor. Muita paz a todos. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Agradecer muito o carinho das boas vibrações de todos que estão sintonizados conosco e desejar que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e nos nossos lares. Muito obrigado. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.